Um dos confrontos mais aguardados dessa primeira fase das Olimpíadas. Brasil e Holanda, duas das melhores seleções do mundo. Como chegam as duas seleções para esse confronto de amanhã? É sobre isso que a gente vai falar aqui e agora. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar do confronto mais casca-grossa da seleção brasileira nessa primeira fase. A seleção holandesa que nos últimos 5 anos conquistou quase tudo, mas nesse período de preparação deixou um pouquinho a desejar. Na estreia, as holandesas meteram 10-3 na seleção de Zâmbia, mas o Brasil não ficou atrás não, foi lá e meteu 5-0 na China. Esse confronto praticamente vai definir quem vai ficar com a primeira colocação do grupo. É muito importante que o Brasil vença esse confronto para dar aquele gás, aquela moral, igual a moral que você me dá quando você deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente está com conteúdo 100% focado no futebol feminino das Olimpíadas. Mas em agosto vai ter Brasileirão Feminino, Brasileirão A2, Champions League, muito conteúdo, por isso fica aqui com a gente. Mas chega de enrolação, vamos direto falar como chega a seleção holandesa para esse confronto e quais são os caminhos possíveis da seleção brasileira para superar esse adversário. Vamos lá! Mas aqui nesse pré-jogo a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como chega especificamente para esse confronto, se baseando muito de como foi a primeira rodada, a vitória de 10-3 em cima da Zâmbia e a vitória do Brasil de 5-0 por cima da China. Mas vale a gente falar um pouquinho sobre o histórico dessa seleção holandesa. É sempre bom a gente lembrar que nos últimos 5 anos essa seleção holandesa atingiu patamares altíssimos, conquistando feitos históricos, conquistou a Eurocopa de 2017 e foi vice-campeã mundial na Copa da França em 2019. A gente pode dizer hoje que a seleção holandesa é a melhor equipe europeia. Bom, no meio-campo dessa seleção holandesa, a Lieke Martens é um grande destaque aí, ela que foi campeã da última Champions League com o Barcelona e fez 2 gols contra a Zâmbia na primeira partida, na partida de estreia nas Olimpíadas. No ataque, o nome é ela, Viviane Miedema, que já fez 4 gols na primeira partida. A gente lembra que foi 10-3, um placar assim diferente, né, para quem acompanha o futebol. Ela acaba sendo a grande esperança de gols na seleção holandesa. Ela que é uma baita jogadora, uma das maiores centroavantes do futebol feminino mundial hoje. Mas dá pra gente citar aí também a Jill Roord e a Van Veenendaal, como a gente falou nesse vídeo aqui, também são jogadoras que o Brasil precisa ficar de olho, ficar atento. Desde a Copa da França, essa lateral direita da Holanda tem sido um grande problema, assim como a gente também sofre com a lateral direita, né? A Pia não conseguiu encontrar ali a jogadora fundamental para aquele espaço. A Sarina Wiegman da Holanda também não conseguiu desde a saída da Van Lutheren. Na primeira partida, a Jansen foi a selecionada para ocupar aquele espaço. Eu assisti a partida, ela fez uma boa partida até então. A gente sabe que a seleção de Zâmbia não é uma grande seleção, não é uma seleção que chega no ataque de maneira muito organizada, apesar de ter feito 3 gols nessa defesa holandesa, que a gente vai falar sobre isso, mas não foram ataques assim organizados, criativos, então não deu muito para saber se a Jansen é realmente essa jogadora. Mas fez uma boa partida e deve ser a titular também contra a seleção brasileira. Que a equipe acabou optando por jogar por um 4-3-3, ali mantendo bastante a posse de bola e optando pelos passes curtos. Uma característica fundamental aí dessa seleção holandesa e de algumas outras seleções europeias. A Jack Groningen costuma ser aí o motorzinho da equipe, a gente pode dizer assim, ela que joga ali de volante. Ela costuma voltar bastante na linha defensiva para buscar essa bola e começar a organizar as jogadas de ataque, fazer essa transição da defesa para o ataque. Então dá para dizer que a Jack Groningen é uma das jogadoras mais importantes e que o Brasil precisa fazer a marcação para não deixar ela ter a liberdade de organizar as jogadas e fazer o passe vertical, que é muito eficiente. As 3 atacantes holandesas possuem muita mobilidade entre si. A gente tem normalmente a Lieke Martens jogando ali pela esquerda, a Miedema mais centralizada e acabou jogando a Van de Sande ali na ponta direita, e elas ao tempo todo trocando de posição, são muito velozes, muito habilidosas. Então o Brasil precisa ficar de olho, a defesa vai ter que ficar atenta a essas mudanças de posicionamento. Aquele lado esquerdo ali, onde vai atacar provavelmente a Van de Sande, que é um lado do Brasil mais aberto, que costuma ser mais explorado pelas adversárias, já que a Tamires
vai muito pro ataque e aí às vezes deixa a porteira aberta lá atrás, o Brasil vai ter que ficar de olho ali, porque pode ser que por ali a Van der Sande crie algum problema. Jogou muito bem contra a partida da Zâmbia, ela que não vinha fazendo uma boa temporada, mas acabou começando como titular na partida e fez uma boa partida. As holandesas também costumam pressionar muito a saída de bola adversária, mas não costumam ter muita eficiência nessa pressão não. Elas fazem a pressão, mas não dá pra gente dizer que vai dificultar a vida do Brasil, até porque a gente tem jogadores ali de muita qualidade. A Rafaela e a Érica são dois zagueiros que sabem sair jogando. A gente tem sempre a Tamires escapando ali pela ponta esquerda, a Formiga ou a Andressinha também de qualidade no passe impecável. Então eu acredito que essa pressão holandesa na saída de bola brasileira não vai ser um grande problema. Vamos dar uma passadinha rápida de como é que foi a escalação da seleção holandesa contra a Zâmbia e que eu acredito que deva se repetir. Se tiver alguma mudança vai ser uma ou outra jogadora, mas acredito que deva ser a Sarina Wiegman, deve optar pelo mesmo time. A Van Veenendaal no gol, a Nauwen e a Van de Graadt na dupla de zaga, a Jansen, como eu falei, na direita e a Van Doggen na esquerda, a Jack Groningen e a Jill Hord na volância, Van de Donk ali como meia central, a Van der Sande na ponta direita, a Lieke Martens na ponta esquerda e a grande atacante Viviane Miedema como centroavante. A principal jogadora dessa equipe, eu costumo dizer que é a Viviane Miedema, ela que tem feito muitos gols, já é uma artilheira histórica da seleção, uma das melhores jogadoras da atualidade e a principal arma da equipe para fazer os gols. Ela que com apenas 25 anos já é a maior artilheira da seleção holandesa, com 73 gols, mas acho que outra jogadora essencial aí nesse time da Holanda vai ser também a Lieke Martens, ela que é uma das maiores jogadoras dessa equipe, como eu falei, foi campeã da Champions League pelo Barcelona nessa temporada. Ela que é o grande nome de habilidade desse time, tem muita facilidade para limpar jogadas e bater pro gol ou encontrar o passe fundamental, aquela assistência ótima para fazer o gol. Então são duas jogadoras que a seleção brasileira precisa ficar de olho. E aí quem acompanhou o jogo da seleção brasileira viu que a Pia trouxe uma novidade, que foi a Duda jogando ali pela meia direita. Eu gostei bastante da atuação da Duda, acho que essa atuação da seleção brasileira para uma estreia foi muito boa. A gente teve problemas sim, principalmente ali na lateral direita. A lateral esquerda da Tamires, que a gente sempre pontua aqui, que costuma deixar um vazio na defesa, acabou que nem foi tão prejudicada. A lateral direita ali com a Bruna Benítez foi muito pior nessa partida. A Bruna Benítez, que é uma zagueira de origem, quem acompanha o Brasileirão sabe que ela é zagueira do Internacional, é uma boa zagueira, mas para jogar na lateral direita não funciona. A Pia continua insistindo, não sei o porquê, mas a Bruna Benítez na lateral direita não funciona, porque ela não consegue atacar, porque ela não tem esse caguete, ela não é uma boa atacante, não apoia com muita eficiência e acaba que na lateral ela também não consegue fazer a marcação de maneira eficiente e aí prejudica ali a dupla de zaga, tanto a Érica quanto a Rafaela ficam vendidas naquele lateral direito. Ali é justamente onde joga a Lieke Martens, uma das melhores jogadoras, uma das mais habilidosas do mundo. Então a Pia precisa arrumar urgentemente aquele setor, não dá para insistir na Bruna Benítez. Acho que para essa partida o nome ideal seria a Poliana. Eu gosto muito da Letícia Santos, mas ela está jogando muito abaixo das expectativas. E a Poliana no Corinthians tem feito muito bem a função. Ela que é lateral direita, também joga como zagueira, então, e tem muita proximidade com a Érica, jogam juntas, então isso facilita. E na outra ponta, na lateral esquerda, né, como eu falei, a Tamires conseguiu até que ocupar bastante esse espaço defensivo, sem deixar de apoiar muito bem no ataque, que é a principal característica dela. Então eu gostei, acho que a Tamires está se acostumando com essa posição de lateral, foi fruto de muito treino. A gente viu que a seleção brasileira, apesar de alguns errinhos, alguns problemas, é uma seleção muito bem treinada, muito bem organizada. A gente vê um padrão tático, né? E isso está sendo muito legal de assistir. Melhorou muito a seleção brasileira nos amistosos de preparação para esse jogo inicial contra a China. A China que foi um adversário abaixo do que a gente esperava, né? Mas não foi um adversário bobo e facinho de vencer, não. O Brasil aplicou 5-0 com autoridade. E outra preocupação minha é em relação ao setor de meio de campo, principalmente com a Andressinha. Eu achei que no primeiro tempo ali
o Brasil ficou muito exposto, a Formiga tendo que voltar demais sozinha. A Andressinha aqui no Corinthians faz esse papel de segundo volante, só que a pressão feita pelas atacantes do Corinthians é muito superior a essa pressão feita na seleção brasileira, por características diferentes de estilo de jogo e de estilo das jogadoras. E numa partida que eu falei que tem a Jack Groening como o motorzinho da equipe, onde passa as principais jogadas ofensivas, passa pelo pé dela, eu acho que apostar novamente na Andressinha vai ser complicado. Eu acho que no segundo tempo, quando a Júlia Bianchi entrou e a Andressa Alves também, as duas reformularam a partida, deram um gás. Naquele momento o Brasil estava sendo pressionado pela China, apesar da vitória no placar, mas o Brasil estava sendo pressionado, não estava fazendo um bom início de segundo tempo. A Júlia Bianchi e a Andressa Alves entraram, mudaram a cara da partida, melhorou muito o Brasil, e acho que a Júlia Bianchi ali jogando com a Formiga, fazendo essa marcação mais cerrada na Jack Groening seria importante para não deixar a Holanda se criar. Aqui vamos fazer uma avaliação otimista, né? O ataque do Brasil tá muito poderoso, galera. Eu não esperava esse ataque tão eficiente da seleção brasileira, confesso. Justamente porque a Pia, como estava dando um foco maior na organização defensiva, acabava que deixava um pouco o ataque de lado, né? A gente sabe que tem que ter prioridade, principalmente em início de trabalho. E o ataque do Brasil estava deixando de ser um pouquinho eficiente. E aí essa dupla de ataque, Bia Zanerato e Debinha, encaixou muito bem. E a Marta jogando ali de maneira inspirada, e a Duda ali jogando no meio campo também ajudou demais. Então esse quarteto ofensivo da seleção brasileira está muito forte, e a zaga holandesa não é uma boa zaga. A gente viu isso contra a seleção de Zâmbia, galera. A Holanda tomou 3 gols da Zâmbia com bate-cabeça da defesa. A dupla de zaga da Holanda sempre muito mal posicionada, falhas de comunicação. É claro que a Sarina Wiegman, nesses 2 diazinhos de treino, deve ter feito um trabalho para corrigir esses problemas, mas a dupla de zaga, inclusive as laterais, não são boas da Holanda. Então o Brasil tem que explorar ao máximo esse ataque, principalmente ali essa dupla de zaga que pra mim fechou, galera, não tem discussão. A dupla de zaga do ataque brasileiro é a Bia Zanerato e a Debinha, não tem discussão sobre isso, e acho que elas vão ser jogadores fundamentais para a gente encontrar o caminho do gol ali. Vendo essa partida da seleção holandesa e vendo a partida da seleção brasileira, estou bem confiante para essa partida. Eu estava um pouco desconfiado sobre a capacidade do Brasil de vencer essa forte seleção holandesa, mas acho que por tudo que a gente conversou aqui, acho que o Brasil tem sim capacidade de trazer uma vitória e conquistar o primeiro lugar no grupo. Holanda e Brasil já se enfrentaram em 5 partidas, com 3 vitórias brasileiras e 2 empates, ou seja, a seleção holandesa nunca venceu a seleção brasileira, e a gente espera que continue assim depois da partida de amanhã. A partida será sábado, 24 de julho, começando às 8 horas da manhã, com transmissão da Globo, da Sport TV, da Band Esportes. Você pode escolher onde você vai assistir, mas você tem que escolher ficar aqui inscrito no nosso canal para ficar por dentro de tudo da seleção brasileira e do futebol feminino nessas Olimpíadas. Muito obrigado a você que chegou até aqui e forte abraço!